Neste vídeo eu vou falar para vocês como me planejei em todos os aspectos, emocionalmente, financeiramente e profissionalmente, para fazer a minha transição de carreira aos 41 anos de idade. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Amanda e aqui neste espaço compartilho com vocês um pouco de tudo. Fica por aqui, inscreva-se e deixe seu like. Se entender que este conteúdo pode ajudar alguém, compartilhe. Bora pro vídeo. Em 2009, ingressei no mercado financeiro e por 14 anos trabalhei em um grande banco, atendendo clientes pessoa física alta renda. Sempre gostei do meu trabalho e após um período de adaptação, consegui me desenvolver muito bem. Alcançava minhas metas e por várias vezes recebia premiações diversas, como viagens, dinheiro, jantares. Sempre fui muito próxima do meu cliente e os atendia com muita empatia e foco na qualidade. Acontece que a cultura do local que eu trabalhava cada dia mudava mais e para pior. Minha carteira crescia desorganizadamente. A cada dia mais éramos pressionados a fazer o que era de interesse do banco. O cliente não era prioridade. Eu me sentia muito mal por isso. Eu estava a cada dia mais infeliz profissionalmente. O domingo era um dia triste. Eu ia trabalhar todos os dias angustiada. Eu só sabia pensar que logo chegaria sexta-feira novamente. Logo teria férias, feriado e eu ficaria ali um tempo livre daquele ambiente. Acontece que este sentimento foi só piorando. No início de 2021, eu procurei a ajuda de um psiquiatra. Eu fui atendida por um médico muito competente na minha cidade e ele foi enfático comigo. Amanda, você tem 3 opções. Aprender a não dar tanta importância ao trabalho e fazer o que der sem sofrer. Se afastar pelo INSS para tratar do seu quadro depressivo fora deste ambiente ou pedir demissão. Num primeiro momento, eu me assustei. Eu realmente pensava que poderia ter outras formas de resolver isso que eu estava vivendo. Sei lá, o banco melhorar, o gerente geral mudar, a gestão em si mudar. Eu não esperava ouvir isso. E o médico foi enfático. O problema não está só em você ou no seu banco. Eu atendo muitos profissionais de vários bancos na nossa cidade e eles vivem a mesma realidade que a sua. O que vocês são obrigados a suportar é desumano e não é sua falha. O volume de trabalho e metas que vocês são submetidos é inalcançável. Não se culpe. E outra, seu trabalho não merece que você perca sua saúde e alegria. Eu saí de lá atordoada, com a cabeça a mil, com uma receita de medicamentos controlados e indicação para iniciar a terapia urgente. E com retorno marcado para 4 meses. Eu tentei por um tempo não me importar com as cobranças e com a demanda e volume de trabalho que ia se acumulando. Eu tentei, mas não consegui ser indiferente. Cuidar da vida financeira das pessoas é muito sério. Você precisa de empatia, agilidade na solução dos problemas, atenção e às vezes até ser um pouco psicólogo dos seus clientes. Eu não conseguia dar ao meu trabalho uma importância menor do que ele realmente tinha. Eu voltava para casa e o trabalho a fazer ficava martelando na minha cabeça. Toda hora que eu me lembrava de algo, eu enviava e-mail para mim mesma, para que chegasse no outro dia, eu abrisse meu e-mail e visse, não correndo assim o risco de esquecer. O dia era muito pequeno para todas as tarefas que precisavam ser feitas. Às vezes eu acordava de madrugada e perdia o sono pensando em tudo e em como que eu ia dar conta de tudo.
Eu sempre quis ser uma referência para meus clientes e ver que eu não estava sendo a profissional que eu gostaria me frustrava muito. E daí era medicamento, terapia, choro, insônia e empurrando um dia após o outro. Eu não conseguia ser leve e sequer usufruir do dinheiro que eu ganhava. A gestão também era doentia. A necessidade de controlar tudo e todos, a falta de confiança e desrespeito eram enormes. Mensagens fora de hora, de noite, feriado, 6 horas da manhã, reunião o tempo todo, e isso só atrapalhava e tirava o nosso tempo de trabalho. Isso me perturbava muito. Eu pensava assim: um dia eu serei descartada deste trabalho e o que vai sobrar de mim? Uma pessoa doente e sem condições de recomeçar? Era isso que passava na minha cabeça. O fato é que 90% dos profissionais que trabalham em banco não irão se aposentar lá. O mercado a cada dia busca mais pessoas jovens, pagam menos, e mesmo se eu ficar tanto tempo neste trabalho, como será minha vida e saúde até lá? Eu não conseguia enxergar nada de bom para o futuro. Pois bem, das 3 opções que o psiquiatra me deu, uma eu já havia descartado. Eu não conseguia ser indiferente a cobrança e pendências sem me cobrar e sofrer. Paralelamente, eu estava muito envolvida com a terapia e muita coisa estava clareando em minha mente sobre propósito, futuro, escolhas, sonhos e também sobre tentar e falhar. Uma coisa que meu terapeuta falou e me marcou muito foi isso: qual o problema de falhar? Tenta de novo. Qual o problema de assumir que esse trabalho não é para você? Se demita e procure outro trabalho que não te adoeça. De que vale o dinheiro se você não se sente feliz? A vida é muito breve. O meu terapeuta tem muita experiência nessa área profissional, inclusive ajudando muitas pessoas a identificarem sua vocação e também mudarem de carreira. Após 4 meses, voltei ao médico e relatei a ele como foi este período e que eu não havia conseguido ser indiferente. Nessa época, eu já estava dormindo somente com medicação e fazendo terapia 1 vez por semana. Eu estava somente de corpo presente nos lugares e com a minha família, mas a minha cabeça estava sempre pensando em trabalho. O psiquiatra foi direto comigo. Amanda, ou você sai do banco para se tratar e volta quando melhorar, ou pede demissão. Estar diariamente exposta ao fator de estresse não vai te permitir não vai te permitir que melhore a ansiedade e depressão. É a mesma coisa que todo dia tirar uma casca de uma ferida. Ela nunca vai sarar. Eu saí do consultório com um atestado médico de 60 dias na bolsa. Fui para casa pensar em tudo que ele falou e refletir qual seria a saída da minha vida. Conclusão, eu nunca usei este atestado. Eu pensei muito sobre me afastar e não me via nessa situação. Eu sentia que estaria só empurrando o problema para frente. E quanto mais eu esperasse para resolver de fato essa questão, menos saúde e oportunidades eu teria. Afinal, depois de certa idade, o mercado de trabalho já não nos absorve com certa facilidade. E outro ponto que eu pensava era: eu sou feliz em todos os outros aspectos da minha vida. Me afastar do trabalho com certeza vai me deixar melhor temporariamente, mas quando eu voltar, os problemas irão voltar junto. Eu decidi que iria procurar outro emprego e, assim que possível, pediria demissão. Fiz meu perfil no LinkedIn e joguei minha sorte ao vento. Eu estava aberta a novas possibilidades e eu permiti que o universo trabalhasse por mim. Eu fui muito sincera também no meu trabalho. Eu chamei meu gestor para conversar e deixei claro para ele que eu não continuaria no banco. Eu estava decidida que ali não era o meu lugar e que meu cargo estava à disposição. Muitas pessoas são desligadas do banco. E eu disse a ele que, se fosse possível, quando o banco fosse desligar alguém para de repente reduzir o quadro de funcionários, que fosse eu. Ele disse que não tinha motivos para me desligar e que eu pensasse melhor na minha decisão. Eu saí da nossa conversa leve. O que estava me matando por dentro, eu havia colocado para fora. Eu deixei claro também nessa conversa que a sua gestão era o principal motivo da minha decisão.
Eu segui meu dia a dia normalmente, recebi alguns e-mails e fiz algumas entrevistas de trabalho. Eu sabia exatamente o que eu não queria para mim, mas eu realmente não sabia de fato o que eu queria. Em outubro eu fiz uma entrevista muito boa. Houve empatia desde o primeiro contato. Negociamos o salário e eu assinei o contrato com essa empresa, onde eu começaria a trabalhar após 60 dias. Segui minha vida normalmente e no dia 12 de janeiro de 2022 eu pedi demissão. E 13 de janeiro de 2022 eu iniciei meu novo trabalho. Eu me lembro exatamente da alegria e da leveza que eu senti quando eu saí do meu trabalho. Quando eu entrei no meu carro e vim embora para minha casa, sabendo que eu não precisaria voltar ali. Eu me lembro da alegria e paz que eu senti. Isso não tem preço. Óbvio que eu preferia ter sido demitida e recebido o meu acerto, afinal foram muitos anos de trabalho. Mas o FGTS está lá e em 3 anos de conta inativa eu vou resgatar esse valor. O acerto eu não considero que era meu. Não valia a pena me apegar a uma certa quantia de dinheiro e me apegar e deixar outras oportunidades passarem. Dinheiro acaba e pronto. Foi um processo de mudança que durou exatamente 1 ano. Não foi de um dia para o outro e não foi fácil. Houveram muitas lágrimas, dúvidas, medo, mas a vontade de mudar e sair daquele ambiente era tanta que eu consegui, enfrentando todas as dificuldades. Um ponto importante da transição de carreira é o planejamento. Desde o início da minha vida profissional, eu gastei menos do que eu ganhava. Sempre tive um estilo de vida um degrau abaixo que eu poderia ter. Foquei em adquirir meus bens, fazer minha reserva financeira e fugir de dívidas e juros. Quando veio a pandemia, isso ficou ainda mais claro para mim. As condições de trabalho pioraram demais. A incerteza quanto ao futuro aumentou e mais ainda eu foquei em investir e ter minha liberdade financeira. Este ponto foi primordial para que eu tivesse a coragem de mudar. Eu tenho filhos, compromissos. Se não fosse uma pessoa organizada financeiramente, estaria sujeita a viver naquelas condições que eu estava só pelo dinheiro e só Deus sabe como essa história ia acabar. Desde o início eu tive o total apoio da minha família, que também foi fundamental para que eu tivesse a coragem de me demitir de um trabalho com um salário razoável, estável e com alguns benefícios. Bom, eu espero que o meu relato ajude caso você esteja passando pela mesma situação que eu vivi. A principal mensagem que eu tenho para quem está infeliz no trabalho seria essa: não se contente com o ruim. Não é normal ser infeliz e sim, você pode recomeçar, pois o seu trabalho não é o único que existe. Nunca é tarde para começar a se planejar e recomeçar. Obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.